Fala galera, bem-vindo ao meu canal, eu sou o Felipe. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode estar operando swing trade, como operar, qual o tempo gráfico operar, é diário, é H4, é semanal, qual o tempo gráfico, como que fazer as marcações de suporte e resistência. Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito no que eu vou falar. Então bora lá pro vídeo. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva, curta, compartilha, comenta, entra lá no meu canal Telegram, mando diversas análises, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Pois bem, vamos lá. Normalmente, como que o pessoal acaba fazendo as suas marcações, né? Eu estou aqui no gráfico diário, né? E normalmente o pessoal acaba fazendo suas marcações de suporte e resistência, mas primeiro vamos entender o que é um suporte e o que é uma resistência. Suporte e resistência não são linhas, são regiões de preço no qual tem bancos, instituições, compradores e vendedores defendendo a sua ordem, né? Seja ela de compra ou de venda. Claro, quem comprou mais barato quer que o preço ele suba para que ele possa vender mais caro. Então o preço ele fica trabalhando nesse range, né? Até que uma hora tem um desequilíbrio entre as forças e o mercado ele acaba ganhando tendência, né? Ganhando uma direção, mas ele fica trabalhando nesse range. No suporte tem compradores, na resistência tem vendedores. Mas não vou entrar muito em detalhes, mas vamos lá aprofundar em relação a qual tempo gráfico operar e também como fazer as marcações, né? Mas normalmente estou aqui no gráfico diário, como que o pessoal acaba fazendo as suas marcações, né? Eu tenho um topo, né? Eu tenho um topo aqui eu também tenho um fundo, né? Nessa região aqui eu tenho um topo lá em cima, aí eu tenho um outro topo aqui mais embaixo, né? E um topo e um fundo lá embaixo, né? E o pessoal, outro fundo aqui, ó, um suportezinho, né? Mas só que perceba que o gráfico ele fica muito poluído, fica muita linha, né? Então você acaba fica confuso, o que eu vou operar aqui, né? Mas qual que seria a melhor marcação, né? Então vou tirar essas linhas aqui, aí vocês vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você analisa um tempo gráfico maior, você quer operar as melhores regiões, né? Lembre-se que o dinheiro do mercado está na ponta contrária do movimento. Então a gente sempre vai operar, analisar num contexto maior, num contexto mais amplo, porque assim você consegue enxergar o todo, ter uma visão sistêmica do que está acontecendo. Então marcações, a gente dá preferência ali no gráfico semanal. Então a gente vai procurar por regiões onde o preço encontrou mais dificuldade de estar ultrapassando, né? Uma região ali realmente de topo e fundo, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma região onde o preço teve mais dificuldade, né? Então posso estar encontrando regiões de preço, tá? Como por exemplo aqui é uma região de preço que o preço ficou trabalhando nesse range, né? Igual aqui, ó, trabalhando nesse range, né? Então aqui são regiões ideais para a gente estar fazendo as nossas operações, né? De uma possível compra ou de uma possível venda. Mas Felipão, o que eu posso fazer? Você pode um tempo gráfico menor, por exemplo, diário, e fazer esse ajuste, né? É claro que todo suporte e resistência está dentro de outro suporte e resistência em um tempo gráfico menor. Por exemplo, aqui não deixa de ser um suporte, né, relevante, né? Então posso fazer um ajuste ali onde o preço realmente teve mais dificuldade de ultrapassar, né, para fazer uma operação, seja de compra ou de venda. Tá? Então vai um tempo gráfico maior, né? Analisa o contexto, faz marcações onde o preço realmente de regiões relevantes, por exemplo, se eu olhar lá atrás, ó, aqui eu tenho um topo, aqui eu tenho uma região bem relevante, né? Opa, aqui é um suporte relevante, porque antigamente o preço ele teve uma dificuldade de ultrapassar. Então aqui é uma região de preço, né, que vai ter, certamente se o preço chegar, ele vai ter uma dificuldade de romper, né? Então observe regiões onde o preço tocou mais vezes naquela zona e diminui o tempo gráfico, né, para você fazer esses ajustes, né? Ou mesmo ali encontrar um tempo gráfico menor, por exemplo no intraday de 4 horas que seja, um padrão, né, seja um fundo duplo, um topo duplo, uma wedge, uma bandeira que seja, qualquer padrão ali de price action,
para te dar essa confirmação. Veja como o preço ele vai chegar nessa região, se vai chegar com força, se os candles eles vão chegar ali com perdendo volume, né, ficando cada vez menores. Aí sim você vai ter uma possível reversão de tendência, né? Agora, se ele chega ali com muita força, é bem provável que ele vai romper. Mas agora, se ele chega ali perdendo força, começa a lateralizar, é bem provável que ele vai reverter. Tá? E vai no tempo gráfico menor, né, e veja ali no intraday se já está deixando algum padrão de price action. Mas resumindo, fique em níveis de suportes e resistência no tempo gráfico maior, como por exemplo o semanal. Diminui o tempo gráfico, faça um ajuste desses suportes e resistência, no caso deu exemplo no gráfico diário, tá? E procure por padrões mesmo no gráfico diário de possível reversão de tendência e veja como o preço ele vai se comportar nessa região que você fez as suas marcações, ou mesmo um tempo gráfico menor, como por exemplo o H4, que é um intraday, e procure ali por padrões de price action, né, fundos duplos, topos duplos, wedges, bandeiras e etc. Se nessa região, como que o preço ele chegou, se chegou com força, se ele começou a lateralizar, aí sim tem uma possível reversão de tendência e ali dá para fazer um trade, um swing trade. Beleza? Tamo junto, se inscreva nesse canal, entra lá no meu canal Telegram, vou deixar aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. Tamo junto e até a próxima, é nóis!